Agora, o que é um ETF? Para quem não entende nada de mercado, tá chegando agora. Perfeito. Então, a forma mais simples de explicar o ETF, imagina, você falou aí de um supermercado, né? Imagina que você tem uma cesta, só que nessa cesta que você está colocando no seu portfólio de investimento, você não está colocando produto, você está colocando ativos financeiros. Pode ser uma ação, pode ser um título de renda fixa. Você colocou todos esses ativos em uma cesta. O ETF é essa cesta. É essa cesta que tem múltiplos ativos ali dentro. Se é um ETF de ações, ele vai ter ações ali dentro. Se é um ETF de renda fixa, ele vai ter títulos de renda fixa. Pode ser título do Tesouro, pode ser título de renda fixa de empresas. Mas você vai ter uma cesta com múltiplos ativos ali dentro e você é dono de uma cota de um ETF, você é dono de uma cesta com um pedacinho de cada uma dessas ações ou de cada um desses títulos, títulos de renda fixa que estão ali, ou de criptoativos também. Então, você tem aqui uma diversificação natural, porque você não comprou uma ação especificamente, você não comprou um título de renda fixa especificamente, você não comprou um criptoativo, você comprou uma cesta com diversos ativos ali dentro. E o ETF tem uma característica, para quem nunca comprou um ETF, é que ele segue um índice de referência. Então, Cauê, como que eu sei o que está dentro dessa cesta? Quais ativos vão estar ali? Você tem que olhar qual é o índice que esse ETF segue. Então, é um índice global? Vão ter ações globais. É um índice do mercado americano? Vão ter ações dos Estados Unidos. É um índice de Tesouro Brasileiro? Vai ter só título do Tesouro Brasileiro. É um índice de Bitcoin? Vai ter só Bitcoin ali dentro. Então, você sabe sempre, a cada minuto, você sabe o que tem ali dentro pelo índice, que aquela cesta, o ETF é um fundo, né? No caso, essa cesta é um fundo de investimento. O que aquilo representa é o que está no índice de referência. E ele negocia na bolsa. Então, você negocia essa cesta como você negociaria uma ação, um fundo imobiliário, qualquer ativo de bolsa. Você tem liquidez, você vende, você compra, você vende de novo, você compra outro. E você pode usar isso a seu favor para construir um portfólio inteligente, diversificado, usando o ambiente da Bolsa Brasileira, onde você já negocia suas ações, você já negocia outras coisas. Então, o ETF é uma forma simplificada de te dar acesso àquilo que está dentro ali daquela cesta. Você fala, então, eu falei aqui, o ETF do mercado global, o mercado americano. Poxa, você compra na B3 uma cota desse ETF, essa cesta com esses ativos, e você está exposto a todos aqueles ativos que estão dentro da cesta, sem você se preocupar em ficar escolhendo, rebalanceando. Então, a gestora faz isso para você. Então, o ETF é essa cesta que simplifica a vida do investidor que quer comprar e diversificar seu portfólio. E o mais bacana, assim, só complementando o que o Cauê colocou, é que essa cesta tem 100% de transparência, né? Então, todos os investidores, independente ali do grau de investimento, eles têm acesso exatamente à cesta que compõe aquele produto, né? Aquele índice, na verdade. E no nosso site também a gente disponibiliza como forma de facilitar o acesso, o entendimento, saber quais são os fatores de ponderação daquele índice. Então, se a gente for pensar na estrutura de ETFs assim, né, o provedor de índice, ele cria as regras do jogo. A gestora empacota o índice para facilitar o acesso e seguir essas regras do jogo, né, através da metodologia pré-determinada que esses provedores de índice desenvolvem, através de modelos matemáticos cada vez mais sofisticados. Bom, e aí, já explicado o que é o ETF, por que o investidor deveria ter ETFs na carteira dele? A pessoa escolhe o que ela quer e vai estar já diversificado, tudo que ele falou ali. Então, mas se é mais fácil, por que ele não tem ainda? Por quê? É uma excelente pergunta. Perfeito. Então, aí a gente vai começar a entender por que não tem ainda no Brasil, né? Porque lá fora... Compra igual como se fosse uma ação, no caso, porque é negociado na bolsa. Isso, inclusive renda fixa. Na verdade, no Brasil é até melhor, porque a ação você negocia em lotes de 100, ou você vai por fracionário, que a liquidez vai lá para baixo, o ETF não tem isso, né? O ETF tem liquidez, tem um formador de mercado, que é um banco por trás. Agora eu vou pegar essa pergunta, né? Por que não tem ainda? E tem a gente vive aqui no Brasil provavelmente 10, 15 anos atrás do que o americano vive lá no mercado de capitais, no mercado financeiro. Então, nos Estados Unidos e na Europa e na Austrália e em outros países desenvolvidos,
eles já estão à frente. Eu vou contar uma história aqui que acho que ajuda a ilustrar, né? Quando nasceu minha primeira filha, a gente estava nos Estados Unidos, aí a gente fez o check-in ali no hospital, conversando com a assistente de enfermagem, estava na faculdade de enfermagem, já trabalhava ali, e ela conversando com a gente, né, para criar um ambiente bom. Você chegou, tá meio tenso ali, né, minha esposa super tensa, e começa a conversar. Fala, e aí, o que você faz da vida? Poxa, tem uma gestora de ETF, é algo super complexo. Aqui no Brasil, ninguém né? entende o que é, né? Daí eu sempre falo assim, eu trabalho com investimento. Aí essa assistente de enfermagem falou assim, nossa, investimento, eu não entendo nada, eu só compro ETF. Nosso sonho. Muito bom. Aí eu falei, poxa, eu tenho uma gestora que faz a gestão de ETF. Aí ela falou, eu sei o que é, eu compro o ETF, é a única coisa que eu entendo. Por quê? Porque ele simplifica a vida do investidor. Você não precisa ter a sofisticação de ficar analisando balanço de empresa, para onde está indo o mercado. E isso faz com que a vida do investidor, no final ali, na ponta final, fique muito mais simples. Aí você fala, mas então ele compra porque é simples, mas será que dá menos rendimento porque ele está ali comprando algo que é mais simples? E aí a gente vem com a segunda parte, que é não só o investidor, pessoa física nos Estados Unidos já adotou o ETF, como um investidor mais sofisticado, o institucional também. E por que eles adotaram? Eles viram, e muitos estudos mostram aí que já há 50 anos, a estatística é a seguinte: o gestor que fica tentando comprar e vender para estar à frente do mercado, 93% dos gestores perdem dos índices de referência. Então, você imagina só, você é um gestor profissional, você fez sua carreira... Na janela de 10 anos. Né? Na janela de 10 anos, no longo prazo. No longo prazo. Em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, é na casa de 90% também. Essa estatística é do nosso mercado ou do mercado americano? É do mercado americano. No mercado brasileiro, não é 93, é 91. É próximo. É muito próximo. Essa estatística, a S&P calcula todo semestre. Então, o investidor profissional, o institucional, ele foi percebendo isso e ele, uma hora, na crise de 2008, mais especificamente nos Estados Unidos, foi um ponto de inflexão, que eles falaram, poxa, tô aqui pagando caro, pagando 2,20, né? Pagando 2% de administração, 20% de performance, para chegar numa crise e os gestores entregarem menos. Aí eles começaram a ver as estatísticas e mais estudos começaram a sair. E eles falaram, poxa, 93% dos gestores estão perdendo do índice de referência. Eu vou fazer um investimento com menos custo. O ETF tem muito menos custo, ele cobra 0,20%, 0,30% ao ano. E você tem uma performance... Sem performance, né? Sem taxa de performance. E você ainda ganha de 93% dos gestores no longo prazo. Então, tanto para a pessoa física, que eu contei a história, né? Quem não entende é muito simples, mas quem entende também e vai mais a fundo, fala, poxa, eu vou colocar no meu portfólio esse ativo que no longo prazo vai me entregar mais rendimento. Então, ele é simples e ele entrega mais retorno. E por isso, todo mundo deveria ter por ETFs na carteira ou uma grande parte do portfólio com ETFs. No Brasil, a gente está começando essa educação financeira aqui e as pessoas já... A adoção é barbaridade. Assim, a gente, há 6, 7 anos atrás, tinha 16 mil pessoas físicas que compravam ETF. Já são mais de 600 mil. 631 no último dado divulgado. Dei uma muita coisa. olhadinha. Nossa, uma 1000 galera pessoas. já. E assim, muita pessoa física também se interessando pelo produto. Eu acho que faz parte de um processo educacional. Sim. E não só do varejo em si, como também do mercado como um todo, né? O mercado que mais se desenvolveu nos Estados Unidos, né, na Europa, nos últimos anos, a gente brinca que tem um delay aqui no mercado brasileiro. E que parte do nosso trabalho é trazer esse educacional para a mesa no entendimento do produto, né? O que era super difícil, a gestão ativa era de difícil compreensão alguns anos atrás, né? Foi feito um trabalho e hoje todo mundo sabe pelo menos o que é um fundo, né? Como é que funciona, como é que investe. E eu acho que a gente está nesse processo, né,
né, que todo dia um pouquinho, né, de estar fomentando esse trabalho educacional do investidor, seja ele varejo, né, através da nossa produção de conteúdo nas nossas mídias sociais, ou o nosso investidor institucional, de compreender quais são os principais agentes envolvidos e como ele consegue utilizar o ETF ali como solução financeira. Qual problema ele vai estar resolvendo? A gente aqui na Invest é fissurado pelo nosso cliente, assim, todo dia a gente pensa como é que a gente consegue estar facilitando ali, de certa forma, a vida, utilizando os nossos ativos, obviamente, ou também pensando o que a gente pode construir para estar adicionando ali na alocação de portfólio, para estar inovando no mercado, né? Acho que daqui a pouco a gente vai estar até falando sobre o primeiro ETF de UCITS aí da B3 que a gente lançou. Então, eu acho que, assim, de certa forma, eu acho que faz parte de um processo e você também briga com um processo de distribuição ali que é bem concentrado. Então, existe um trabalho de formiguinha, de estar fomentando, mas existe também um lado nosso de ajudar o assessor de investimento, o consultor, a asset, o multifamily office, as fundações, as RPPS, as tesourarias a compreenderem o produto. Você atende o mercado como um todo, mas, de novo, é um trabalho individualizado para cada um entender como esse ativo se posiciona como solução financeira.